O quê? Tá querendo alguma coisa? Por quê? Você não gosta? Não, faculdade é tranquilo, você só precisa entender como que ela funciona e ir lá aprender as coisas que são importantes, assim. Nem tudo é importante. Eu acredito que a maioria das coisas não sejam importantes, mas eu diria que até é bem legal. Trabalho em grupo? Não. Assim, eu não tenho problema com trabalho em grupo desde que eu fique com boas pessoas. Eu não consigo fazer o trabalho com certas pessoas da minha turma, desculpa. É uma preferência, eu simplesmente não quero. E eu vou sempre fazer todos os cálculos de todas as possibilidades de grupos baseados na minha turma pra saber quais são as chances de eu cair com essa pessoa que eu não quero trabalhar com ela. No fim, eu só preciso convencer as pessoas que eu gosto de trabalhar com que eu sou a melhor opção. Mas isso elas também já sabem, então normalmente não é um grande problema. Fazer o quê? Eu costumo ser muito bom de serviço. Seja muito bem-vindo a mais um guia prático de estudos baseado nas 16 personalidades do teste MBTI. Meu nome é Aida Lourantes e hoje nós vamos falar sobre os famosíssimos INTJs, muito conhecidos como os arquitetos. Se vocês realmente acharam que me pedi 1000 vezes pelo vídeo de vocês, em todos os comentários possíveis de qualquer vídeo ou post que eu fizesse, iria me fazer trocar toda a ordem dos vídeos e scripts e tudo que eu planejei, vocês estavam certíssimos. INTJs são pessoas bem insistentes, extremamente determinados. Eles também têm uma capacidade muito boa de saber o que está dentro das habilidades deles ou não. São pessoas que são vistas como quase robóticas, que não dão muita atenção para sentimentos e normalmente elas são um pouco estranhas. Sabe aquela pessoa estranha, socialmente estranha? Normalmente ela é um INTJ. E pra gente entender bem o que ser um INTJ significa e o que isso tem a ver com os estudos, a gente precisa passar para as funções cognitivas dessa personalidade. Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente dos outros. Decidi tentar um novo modelo e vou explicar tudo sobre a função cognitiva e dar 2 dicas de estudo logo em seguida. Caso você queira, não sei, ir direto para a informação que você está procurando, vou deixar uma linha do tempo aqui embaixo na descrição, que aí você pode escolher exatamente qual capítulo do vídeo vai te satisfazer mais. Bom, a primeira delas é a função dominante de um INTJ, é a intuição introvertida. Diferente de todos os outros 8 vídeos que eu falei aqui, essa é a primeira vez que a intuição introvertida aparece. A intuição, ela é uma função de percepção. Ela que vai fazer a coleta de todas as informações que estão em nossa volta e colocar isso tudo para dentro da nossa cabeça. A intuição é quando a gente faz isso, só que baseado em conceitos, ideias, é uma coisa quase que intuitiva mesmo. Você coleta informações sem perceber e isso vai para dentro da sua cabeça até que você sabe o suficiente para poder perceber alguns padrões e por isso nós temos aquela sensação de intuição do tipo, eu não sei explicar como eu sei disso, mas eu sei e por isso eu acho que tal coisa está ou vai acontecer. Isso é uma maneira bem popular de entender a intuição, mas é meio que isso mesmo. Por ser introvertida, significa que o INTJ, ele percebe todas as informações possíveis, mas ele realmente só vai coletar aquelas que são importantes para ele. Então é como se ele fosse subtraindo essas informações para um número menor, um número importante que vai realmente dar algum valor para o INTJ. Uma habilidade que eles têm de passar de uma ideia para outra sem saber explicar. A intuição introvertida, ela é quase que um método de ver coisas complexas e tentar simplificar elas o máximo possível, porque eles não vão passar desse problema para ver todas as possíveis consequências e tudo que isso está causando agora e sair espalhando ideias por aí. É o contrário. Ele vai pegar todas as ideias que esse problema tem e vai ver quais são realmente aqueles que podem levar a uma solução. Essa é uma boa maneira de entender a intuição introvertida. É quase como se a intuição introvertida criasse um mundo de ideias dentro da cabeça de INTJ. No caso dos INTJs e também dos INFJs, que também são intuição introvertida dominante, é quase como se eles tivessem realmente um mundo ali dentro de possibilidades e eles não precisam passar pelas experiências porque é quase como se tudo já tivesse acontecido aqui dentro da cabeça deles. Então, o futuro é algo que eles pensam demais. Eles tendem a sempre cogitar o que vai acontecer em seguida e como que as ações dele agora podem alterar isso, qual que é a melhor das saídas possíveis. Eu tenho 2 amigos que são INTJs, uma em particular estudou comigo e é muito engraçado ver como que a mente deles funciona. De vez em quando você decide perguntar alguma coisa pra eles e é algo completamente inesperado, eles demoram alguns segundos pra poder te responder. Dá pra ver que tem alguma coisa acontecendo ali dentro da cabeça dele e por isso ele precisa de um tempo pra responder. Isso porque ele fica ali cogitando diversas coisas sobre aquela pergunta que você fez. Qual é a melhor resposta para isso? O que essa pessoa vai fazer com essa resposta? Qual que é por que ela quer saber dessa resposta? Eles sempre precisam do tempo deles para poder externar o seu pensamento. Essa habilidade nos leva às 2 primeiras dicas
como se fosse 4. As 2 primeiras dicas para a personalidade INTJ. A primeira delas é: tenha o seu próprio ritmo de aprendizado. A intuição, pessoas intuitivas são muito conhecidas por terem essa capacidade de passar de um pensamento para outro. A capacidade deles faz com que realmente pareça muito fácil deles aprenderem e entenderem as coisas. O que é a verdade? Mesmo que seja uma coisa rápida, ainda assim ela demora um tempo. Principalmente por ser introvertida. Você vai perceber os padrões para depois fazer esse salto. Não é igual a intuição extrovertida que sai saltando para todos os lados para depois perceber os padrões. Por mais que você não tenha um problema para entender as matérias, pegar as informações de primeira, você precisa sim de um tempo para poder fomentar aquelas informações ali na sua cabeça. A intuição introvertida, ela quer criar uma linha de raciocínio que seja confortável antes de tudo. Criar essa linha de raciocínio é uma coisa demorada, principalmente se for uma matéria que você está vendo pela primeira vez, se for algo que você não sabe nada sobre. Tome o seu tempo. E quando eu digo isso, não tô falando que é para você demorar naquela noite antes da prova e vai estar tudo certo porque você vai estudar na sua velocidade. Não. Eu estou falando para você ter um programa de estudos rotineiros que vão te levar a uma linha de raciocínio perfeita quando for preciso. Por isso, em outras palavras, essa primeira dica é criar uma rotina de estudos. Entenda quanto tempo você vai levar para aprender cada disciplina. Então, se você percebeu de cara que é algo que você não se dá muito bem, vai acabar demorando muito mais do que normalmente, tudo bem nisso. Assim como tudo bem se você perceber que essa disciplina é muito fácil para você já sabe um monte de coisa sobre isso e que você não precisa estudar tanto assim sobre ela. Por isso, quanto mais bem trabalhado for, melhor vai ser. Até porque, provavelmente, se você tiver um bom planejamento e uma rotina de estudos, você não vai precisar estudar tanto assim para poder aprender uma coisa. Já a nossa segunda dica de estudos, ainda sobre intuição introvertida, é: faça uma pesquisa detalhada antes de se aprofundar. Quando você vai estudar alguma coisa, não pare só onde o professor te mandou estudar, porque não necessariamente esse é o melhor jeito para você e INTJ estudar. Você é bom em encontrar o melhor método, em encontrar qual é a melhor solução. Então, quando você tem diversas fontes de estudo, você vai descobrir qual é aquela que é perfeita para o seu entendimento. Isso não significa usar várias fontes de estudo quando você estiver estudando. De todas essas opções, eu acho que eu aprendo melhor se eu só ler o livro, ou então se eu, no lugar de ler o livro, ler resumo de outras pessoas, ou se eu vir vídeos no YouTube que tem relação com isso. Confie na sua intuição. Passamos agora para a segunda função cognitiva dessa personalidade. Para os INTJs, é o pensamento extrovertido. O pensamento, diferente da intuição, ele é uma função de julgamento, que vai ajudar a gente a julgar as informações que estão dentro da nossa cabeça. O pensamento é um método de processar as informações baseados na lógica, no que faz sentido, e tudo isso com uma causa, consequência. É um método de procurar pela lógica da informação que você acabou de coletar. Por ser extrovertida, o modo com que o INTJ vai fazer esse processamento é por meio do sistema que ele está estudando. Então, é lógico, aquilo que é capaz de entrar dentro do sistema que você está estudando. É muito comum que a gente veja pessoas que têm pensamento extrovertido ou na função auxiliar ou dominante serem extremamente voltadas para a efetividade, produtividade e coisas desse tipo. O pensamento extrovertido, ele é quase que uma máquina de produtividade, de organização, de eficiência. É quase como se eles precisassem ter certeza que vai funcionar antes de começar a fazer. É muito estranho para uma pessoa que não tem pensamento extrovertido explicar e tentar entender, mas considerando que vocês são INTJs, eu espero que todos tenham entendido e se identificado um pouco com o que é o pensamento extrovertido. E isso nos leva às nossas próximas 2 dicas de estudo. A terceira é: procure por bons professores e tenha bons alunos como amigos ou só mesmo colegas. O seu sistema de informação de processamento, ele é externo, então um bom professor vai facilitar a sua vida demais. Quase que o máximo do sistema externo que você pode ter dentro do mundo acadêmico. É um bom professor que vai te guiar e que você vai conseguir tirar o maior proveito daquilo ali. Ter bons colegas não necessariamente vão ser o sistema exterior que você vai buscar igual é com o professor, mas o ambiente meio que importa. Principalmente se você está tratando de uma função que é extrovertida e que vai tentar ao máximo fazer esse processamento de informações fora da sua cabeça. Se você tem pessoas que vão conseguir estimular isso, melhor é para você. Minha próxima dica de estudos é: de vez em quando tente explicar a matéria para outros alunos. Isso também é uma boa justificativa para a dica anterior. Quando você explica para outras pessoas sobre algo, você precisa saber o suficiente para ser capaz de explicar e responder algumas dúvidas. Então, é bastante coisa. Por isso que ensinar é um método tão ativo de aprendizado. Intuitivos e introvertidos, essa junção pode tornar um pouquinho difícil para vocês se concentrarem se tiver muita gente junta, mas quando você ensina algo para alguém e essa pessoa diz que entendeu e que ela te agradece por isso, o seu pensamento extrovertido
introvertido vai ficar extremamente contente. Ele vai perceber que valeu a pena ter tido todo esse esforço para entender a disciplina, e isso vai estimular ele a funcionar ainda mais. Então você está trabalhando com uma coisa que vai te dar o feedback positivo necessário de efetividade e produtividade que o pensamento extrovertido precisa. Agora um pouquinho sobre a combinação entre essas duas funções que são as mais importantes dessa personalidade arquiteta. A intuição introvertida junto com o pensamento extrovertido criam o que eu chamo de superpoder da personalidade INTJ. É algo que apenas eles podem fazer, já que só eles possuem essas duas funções cognitivas funcionando dessa maneira. Isso porque os INTJs são capazes de ver diversas ideias, coletar aquelas que são as mais importantes, que é a intuição introvertida funcionando, e ele consegue aplicar todas essas coisas dentro de um sistema que já existe, que é o pensamento extrovertido funcionando. E INTJs, por conta disso, eles algumas vezes acreditam que eles são predestinados a coisas maiores, que eles vieram a esse mundo para poder fazer coisas grandes e ter grandes projetos, o que normalmente eles têm, mas dificilmente eles colocam em prática. Estou dizendo isso porque demonstra o quanto que o futuro e o planejamento são importantes para o INTJ. O arquiteto, ele precisa disso. A mente de um INTJ, para mim, é como se fosse uma grande biblioteca, um container cheio de caixas, e dentro dessas caixas tem informações. Eu vi um filme desses da Disney outro dia que me fez pensar precisamente nisso e como que é a cabeça de um arquiteto. Não tem outro jeito de ilustrar, mas é exatamente essa capacidade de armazenar as informações que fazem sentido de um modo que faz sentido. Não é qualquer livro que você aceita, assim como não é qualquer livro que você empresta. E isso nos leva às nossas próximas duas dicas de estudos. A primeira delas, sempre crie uma estratégia lógica para aprender determinada disciplina antes de começar. Sabe aquela minha segunda dica? É quase como se fosse isso, só que um pouquinho além. Você automaticamente faz isso. Eu entendo que seja algo que já funcione para você, mas por ser algo quase que inconsciente, não necessariamente ele está sendo feito da melhor maneira possível. Sempre que a gente pega algo que fazemos de maneira subconsciente e tornamos isso uma coisa consciente, ativa, que a gente está ali fazendo esforço para acontecer, a gente vai se dedicar mais e acabar gastando menos tempo. Então, eis a primeira dica. Não se esqueça também de procurar a opinião de outras pessoas, principalmente veteranos. Eles já fizeram essa disciplina antes e eles podem te falar o quanto de esforço que é importante você colocar. Eu acho que é importante, eu sei que vocês não vão achar, mas eu realmente acho que é importante você deixar por escrito qual foi o método que você escolheu. Então, se você tem um caderno, alguma coisa assim, anota ali em 2 linhas no máximo. Essa matéria eu vou estudar por meio de flashcards e resumos de outras pessoas, porque é o mais eficiente. Isso é para evitar que você acabe saindo do objetivo central e se perca ali em outros métodos de estudo. O que pode acontecer quando você não está fazendo isso de maneira ativa. Queira ou não, a sua intuição introvertida está sempre procurando por coisas novas, e isso pode acabar sendo uma distração se você não tiver um objetivo muito claro. E também tem o método central. Eu sei que cada disciplina é uma coisa, mas pelo amor de Deus, não vai fazer uma loucura de essa matéria eu vou estudar desse jeito, a matéria lá eu vou estudar com outro, porque vai ficar tudo mais difícil. A próxima dica é a pergunta que você tem que fazer sempre quando você for começar a estudar. Por quê? Ao se perguntar o porquê das coisas, você vai dar à sua intuição introvertida e ao pensamento extrovertido tudo o que eles precisam. Você vai ver diversas respostas e você vai escolher aquela que mais faz sentido para o sistema que você está aprendendo. Então, se você está aprendendo uma matéria nova e o professor te passa esse assunto, pergunte por que você tem que aprender, por que tal coisa acontece assim, por que essa é a ordem que foi dada. Ao se perguntar o porquê, você acha a resposta certa que a intuição vai te guiar, tem que ter fé. E também, ela vai te dar o poder de entender o sistema e procurar a solução ou a resposta mais eficiente para aquele sistema. Isso é importante não só para os estudos sobre o assunto que você está estudando, mas também para o método de estudo que você está utilizando. Então, se você costuma estudar desde sempre com, sei lá, lendo livro, lendo resumo, fazendo não sei o que, para me perguntar um pouquinho por que você está fazendo isso. Passamos para a função terciária da personalidade arquiteto. É o sentimento introvertido. O sentimento, assim como o pensamento, ele é uma maneira de julgar informações. O sentimento é quando você faz isso baseado em morais, valores, o que é certo e errado, o que é bom e ruim. Por ser introvertido, quem vai decidir, quem que vai ser a régua capaz de falar isso aqui é bom, isso aqui não é, isso aqui é ruim ou não, é você mesmo. Então, é uma capacidade principalmente de entender os seus próprios desejos, vontades, o que você acha certo, o que deixa confortável, por aí vai. O sentimento faz sentido, apesar de muita gente acreditar que não.
Não tem nada que faça mais sentido do que não fazer algo porque você não quer. A função terciária é quase como se fosse realmente uma criança, ela que vai dar uns chiliques de vez em quando, mas isso também significa que ela tem muito ao que crescer e se aprimorar. Quanto mais tempo você gasta pensando no seu sentimento introvertido, melhor é a sua percepção de si mesmo e como que você consegue se inserir no mundo em sua volta. Todavia, algumas vezes a função terciária pode dar alguns probleminhas. De vez em quando, em algumas situações em que a gente fica mais defensivo ou então incerto, principalmente situações de instabilidade, ou seja, você não consegue botar o pensamento extrovertido para funcionar, a gente tem o que é conhecido como NIFI Loop. É basicamente quando você pula o pensamento extrovertido e fica ali, função dominante, função terciária, o tempo inteiro. Mais do que nunca, os INTJs fiquem dentro da própria cabeça e eles vão utilizar o sentimento introvertido para justificar todas as possibilidades que eles estão ali enxergando. Vira quase que uma paranoia mesmo. Eles podem ficar meio paranoicos nesse sentido de que, ok, existe essa possibilidade, eu tô me sentindo assim, então provavelmente é porque é verdade e é isso que vai acontecer. Ou muitas vezes eles podem acabar impondo o seu próprio querer pra cima de outras pessoas. Isso ocorre normalmente quando eles são confrontados de alguma maneira inesperada. Então, assim, eles estão falando ali com muita certeza sobre aquela coisa. E aí você chega e faz uma pergunta que vai colocar eles na defensiva. Lugares também muito desestruturados, como salas de aulas desestruturadas, ou então turmas que são muito caóticas, ou trabalhar com pessoas caóticas demais, costuma ser algo que os INTJs evitam ao máximo, porque não é um lugar confortável para eles. Eles precisam de uma linha de raciocínio a ser seguida. E quando não tem, o pensamento extrovertido não consegue funcionar tão bem. Por conta disso, as minhas próximas 2 dicas de estudo são: faça questões de tempo em tempo. Sim. É difícil trabalhar o sentimento introvertido em si, quando a gente está falando dos estudos, porque é algo muito mais internalizado, é algo que tem a ver com você, como você se enxerga. É um autoconhecimento. Não necessariamente isso é algo que dá pra gente fazer com os estudos. Como eu quero ser um pouquinho mais objetiva, o meu plano aqui é te passar uma dica que vai evitar ter esse loop e também o que fazer quando você está nesse loop. Pra evitar as questões é o melhor método. Questões são maravilhosas, método ativíssimo, você vai ser extremamente produtivo sempre que estiver fazendo uma questão. Além disso, você vai estar colocando a sua função auxiliar para poder funcionar o máximo possível. As questões vão dar o feedback positivo que eu falei com vocês, que é extremamente importante. Além disso, ela é um método de racionalizar exteriormente, porque você precisa achar aquela resposta que faz sentido para a questão, e não necessariamente para você. E NTJs são aquele tipo de pessoa que estuda a prova e estuda como que a prova é feita e normalmente como que o professor faz a questão, e aí ele consegue chegar na resposta, porque não necessariamente o raciocínio dele está sendo colocado em prova, e sim o raciocínio da própria questão é o que eles mais levam em consideração ali. A próxima dica de estudos: tente externalizar o seu pensamento. Literalmente, coloque o pensamento extrovertido para funcionar. Um bom jeito de fazer isso é falando com as pessoas o que está dentro da sua cabeça e perguntando para elas se elas acham que faz sentido, se não faz. Pode ser até mesmo em voz alta só para você, mas é importante que você faça essa extroversão do seu pensamento. Se você tá no loop, você tá provavelmente ali dentro da sua cabeça, pensando 1000 coisas ao mesmo tempo. Às vezes, infelizmente, a própria disciplina e o próprio professor são uma bagunça e não tem muito que a gente possa fazer. Chegamos finalmente no momento em que todos estavam esperando. A função inferior, a sensação extrovertida. A sensação extrovertida, assim como a intuição introvertida, é uma função de percepção e uma função que eu nunca falei antes na história deste canal. A sensação, ela vai fazer a coleta de informações por meio dos nossos 5 sentidos. Ela é realmente sensorial. Ela vai coletar as informações que realmente estão em nossa volta e que não são apenas conceituais. Quase que o método que a gente se envolve com o nosso meio fisicamente. É a única função de todas as funções cognitivas que trabalham com o presente, o real, aquilo que é fato, que está acontecendo agora e não tem como mudar. E isso, por ser a função inferior do INTJ, é o seu ponto fraco. É a última opção possível para o INTJ. Se o arquiteto puder escolher, ele nunca vai precisar da sensação extrovertida. O que importa pra gente em relação aos estudos é quando o INTJ se encontra em situações que são muitas informações sensoriais acontecendo ao mesmo tempo. A minha colega, que é INTJ, e consigo enxergar assim, nos olhos dela toda vez que essa situação acontece, que ela tá pedindo misericórdia por meio de uma comunicação visual de que ela não sabe o que fazer.
fazer. E essas situações são sempre quando tem o paciente falando muito junto com o professor, junto com outro aluno, e tem que fazer 1000 coisas de uma vez, como pedir exames, fazer a receita, ir lá pegar o papel para poder carimbar e assinar. Quando junta todas essas coisas sensoriais, tudo isso é caótico para o NTJ. E é por isso que as minhas últimas 2 dicas de estudo são: reavalie as suas metas e crie mini metas que são mais plausíveis e factíveis se necessário. Por quê? Porque nesses momentos de caos, não sei o que fazer, por aí vai, é muito comum que o INTJ acabe não percebendo detalhes que eles normalmente perceberiam, e isso meio que entra para dentro da cabeça deles e eles começam a cometer pequenos erros que eles normalmente não fariam. Vai acumulando errinhos para cima de errinhos, isso incomoda verdadeiramente o INTJ. Quando você cria pequenas metas, principalmente metas curtas, que você vai conseguir dar o check muito rapidinho, isso é maravilhoso para poder colocar a sensação extrovertida no seu melhor lugar possível, que é resolver as coisas aqui e agora. Por isso que essas metas precisam ser curtas. Elas precisam estar relacionadas com o momento que você está vivendo. Isso é muito comum também em disciplinas que têm pouco entendimento, pouco raciocínio, que você precisa só saber porque é assim. Tipo, matérias que você precisa decorar. Tente criar metas plausíveis para ela também. Do tipo, eu vou decorar 5 informações hoje e eu vou repetir essas 5 informações amanhã. E a última dica é: encontre métodos saudáveis de utilizar a sensação extrovertida. O jeito de fazer isso é praticamente tendo maior entendimento de você e o seu meio de maneira física. Se eu tiver que dar um exemplo, seria fazendo exercícios físicos. Quanto mais você faz isso, melhor para a sensação extrovertida é. Existem outros 1000 benefícios em relação a fazer exercício, que é principalmente o fato de que isso vai aumentar a sua produtividade e concentração. Aliás, essa parte de se colocar de maneira física no meio ambiente pode também funcionar quando você está tendo esses momentos de caos. Tá muito dentro da sua cabeça, tá numa situação caótica? Sai, vai dar uma caminhada, encosta na grama, mexe esse seu corpo, porque isso vai colocar a sensação extrovertida em um lugar que ela funcione bem. Vai te permitir lidar com ela, mesmo que você não saiba muito bem como. Eu acredito que por hoje seja só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que alguma dica faça sentido pra você. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque eu vou voltar a falar de NTJs logo logo. Bye bye!